Olá, tudo bem com você? Tudo na pressão total? Estamos iniciando mais um programa Construção em Foco aqui na Band, comigo, Átila Lira. Hoje iremos conversar com Daniele de Almeida, ela que está representando o Sindicerâmica, Sindicato da Cerâmica aqui do Ceará, onde teremos a oportunidade de conhecer mais sobre a participação desse segmento dentro do setor da construção, conversar sobre os desafios, oportunidades, a renovação do segmento e muito mais. Esse programa de hoje está imperdível, como você vai ver. E aqui desde já quero começar agradecendo a Daniele de Almeida pela participação conosco. Daniele, seja bem-vinda ao nosso programa. Na verdade, Átila, o prazer é todo meu. Eu que agradeço a oportunidade de estar participando de uma entrevista num programa de referência da construção civil aqui no estado. Nada melhor do que o Sindicerâmica para estar aqui num programa que é referência realmente aqui no estado. Satisfação conversar contigo e ter aqui você representando o Sindicerâmica, um elemento tão importante para a cadeia da construção. Sim. Daniele, antes da gente falar um pouquinho do mercado da cerâmica, do Sindicerâmica, queria que você falasse um pouquinho de você, né? Sim. Quem é a Daniele e como é que você se inseriu aí no mercado da construção? Pronto, sou Daniele de Almeida, tenho 37 anos. De formação, não tenho nada a ver com a construção. Eu sou advogada, eu ainda atuo na área do direito tributário, na área do direito do consumidor. Tenho mestrado em tributação ambiental, mas ao mesmo tempo que não tem a ver, ele me complementa, né? A minha formação teórica. Eu estudei para concurso durante um período. Viajei esse país todo aí uns 5 anos, até que eu decidi ter meu segundo filho e aí fui enveredando para o setor privado, né? Tanto para o setor da advocacia, propriamente dita, como para o setor empresarial, né? Junto com o meu marido, o Sérvulo Moreira, atual presidente do Sindicerâmica, que além de atuar também, ele realmente, de fato, é engenheiro civil de formação e ele empreende no setor dele, né? À frente das cerâmicas, à frente da empresa da Calcaia Containers, que é a empresa nossa. Então, foi por esse elo, esse casamento, tanto na família quanto profissionalmente, que eu digamos assim, que eu fui pela trajetória junto à construção civil e fui acompanhando ele nisso, né? Então, foi esse caminho junto com as empresas, que decorreu também da eleição dele para presidente do sindicato em 2024 e que a gente vem até agora tendo um movimento muito bom dentro do sindicato. Importante isso, e que bom que você entrou no segmento, porque você também traz essa questão da sua experiência na advocacia. Sim. E o sindicato, como ele normalmente se posiciona de forma estratégica perante as instituições, representa as empresas que fazem Sim. parte do sindicato, ter essa visão realmente enriquecedora. E aí eu queria aproveitar a gente falando de visão, Daniele, para você falar como é que você está analisando aí o desempenho do mercado da cerâmica e quais são os desafios aí, os maiores desafios que o segmento tem enfrentado. A gente vem de um tempo que o mercado estava bem aquecido, né? A gente ainda permanece nisso, mas já vai vislumbrando assim algumas dificuldades, né? Quando a gente lida com a construção civil, a gente sabe que é algo sazonal. Mais do que, não estou dizendo que os outros setores não são, mas o nosso ele é diretamente sofre essa repercussão de como tá a taxa de juros, financiamento, a gente sofre diretamente. Então, assim, a gente tem essas épocas de bonança, mas tem as épocas de dificuldade e tem que sempre trabalhar ali com o pé no chão, porque a gente tem que saber que existe realmente os dois lados da moeda bem drásticos no setor. A cerâmica vermelha é tido como um produto, uma matéria-prima mais tradicional. Isso. E aí o setor vem passando por algumas transformações, fala-se de construção modular, inclusive eu tive a oportunidade de conversar recente com uma pessoa que fala de construção modular, com escala industrial. Como é que se analisa, Daniele, essa questão
da cerâmica vermelha ser uma cerâmica, ser um produto mais tradicional e quais são os desafios que ela enfrenta nesse novo mercado? Eu até brinco com o Cérvulo que as pessoas falam, será que vai até quando? Será que sustenta o filho, sustenta o neto? E assim, sempre tem, digamos assim, uma perspectiva ruim em relação a isso. Mas não é isso que eu vejo. Não é isso que eu vejo. Eu vejo um produto que permanece. E permanece porque ele tem uma característica boa. Essa questão termoacústica, a gente tem até estudos. Essa questão de ele realmente se sobressair em relação aos similares, aos produtos concorrentes, ele se sobressai. A questão, e também isso influencia diretamente num clima, numa temperatura muito quente como a nossa. A gente não é só Brasil, a gente é Nordeste, a gente é Ceará, a gente vende para o sertão, a gente vende para o litoral, a gente precisa de um produto que realmente dê esse conforto. A gente sabe que tem muita coisa sendo mudada, mas tem coisas que na verdade, devem permanecer. E eu acho que é o produto ideal aqui para a construção civil cearense. Você tocou num ponto interessante porque aqui a gente tem essa questão climática. Então, em relação à cerâmica vermelha, ela acaba tendo tendo uma redução de temperatura dentro do ambiente. Como é que funciona bem isso? Sim, até por essa questão é um material que a gente sente que existe a frieza ali. Então, quando eu tenho uma construção feita com a base, tendo como base o tijolo, o bloco estrutural, o bloco de vedação da cerâmica vermelha, é algo que por si só já vai dá esse conforto térmico, né? Eu não vou fazer uma construção ali e em cima dessa construção eu vou revestir com algo que dê aquela sensação melhor em relação à temperatura. Não, ele por si só, na estrutura, ele já vai permitir essa questão realmente desse conforto. E quando a gente fala, por exemplo, da questão da mão de obra, que eu acredito que é um desafio não só para o segmento da cerâmica, mas para todo o mercado da construção. Como é que vocês encaram essa questão do desafio da mão de obra? Realmente, esse eu posso dizer, sem dúvidas, que é o nosso maior desafio. Em respeito completamente aos outros setores que também vêm sofrendo com a escassez da mão de obra, mas as cerâmicas, elas estão sofrendo demais. A construção civil está sofrendo demais. Eu falo dessa escassez não só dentro da indústria, que é como a gente vê lá no chão de fábrica, né? Como também em relação às construtoras, quem está construindo e que está precisando contratar mão de obra para levantar a estrutura. Realmente é algo que afeta o setor de ponta a ponta, desde ali da indústria até a construção propriamente dita. A gente falou um pouquinho dos desafios, que a gente falou da questão climática, questão de mão de obra, de renovação, de ser um produto tradicional. E aí eu queria que você trouxesse para a gente um pouquinho o que é o Sindicerâmica, quanto tempo de atuação ele tem. Fala um pouquinho para a gente do Sindicerâmica. O Sindicerâmica é um sindicato bem tradicional. Ele já vem há mais de 50 anos dentro do estado do Ceará, representando. Nós temos atualmente 60 associados. A gente vem se consolidando, participando cada vez mais das feiras que a gente vai mencionar aqui na nossa conversa também a Expo Construir, que nós fomos presentes ano passado, vamos participar também esse ano. Teve a Feira da Indústria, primeira edição, que a FIEC promoveu agora em março de 2026. Projetos que a gente vem consolidando também por meio dos outros órgãos institucionais dentro da FIEC. E a gente vem com muito êxito, tendo muito êxito na direção dessas empresas que acreditam no sindicato. E aí você falou que o sindicato hoje tem 60 empresas associadas. Quais são as vantagens e os benefícios dessas empresas integrarem o Sindicerâmica? O diálogo, saber em primeira mão da inovação, ter essa assessoria quando precisa tirar uma certificação de um programa de qualidade do setor, a questão de participar mesmo desses eventos, essa aproximação, né, que o sindicato une como ninguém, porque a gente vem como instituição unir todos os setores, as empresas, o privado, a academia, os órgãos institucionais, a FIEC, e através disso promover. Junto à parte governamental, como é que vocês costumam se posicionar? O sindicato ele age de forma muito respeitosa.
Porque a gente, por mais que represente empresas do setor, existem as diferenças entre essas empresas, né? Empresas que estão lá no sul do estado do Ceará, no Cariri, empresas que estão mais próximas aqui de Fortaleza, empresas do litoral. Então, a gente lida com, digamos assim, do pequeno ao médio ao grande empresário do setor da cerâmica vermelha do estado. Então, a gente, quando a gente está representando uma instituição, e essa instituição representa várias, digamos assim, personalidades, a gente tem que agir sempre com muita sensibilidade, para não deixar ninguém, assim, desprestigiado, como também não exaltar quem já está ali no topo da cadeia. Então, é agindo com muita responsabilidade. O processo produtivo, Daniele, das indústrias de cerâmica, normalmente é um processo mais artesanal. Como é que faz para ter escala e acompanhar essas mudanças que estão acontecendo no mercado, justamente de segmentos que propõem um aumento da escala produtiva, como a construção modular? O que o Síndico Cerâmica tem visto aí? Como é que pode ser trabalhada essa questão para dar um suporte, um apoio às empresas que pertencem ao sindicato? Essa questão de otimizar a produção, da gente ter uma produção cada vez mais em larga escala, isso vai depender de um fator primordial dentro das cerâmicas, que é o investimento no maquinário, naquele equipamento que vai me permitir produzir mais em menos tempo, né? E também me fazer depender um pouco menos da mão de obra. Não que ela vai ainda ser muito necessária, mas quanto mais eu investir, eu otimizar nessa, digamos assim, nesse setor produtivo, no maquinário, realmente isso vai me dar um retorno bem melhor. E dentro dessa questão, Daniele, da normatização, né, do acompanhamento da qualidade do produto, como é que vocês trabalham junto à indústria aí para que as indústrias que fazem parte, elas entreguem produtos de qualidade e ao mesmo tempo você ter uma concorrência mais leal dentro do setor? Isso. Dentro da cerâmica vermelha existe o PSQ, que é um programa de qualidade, e o sindicato auxilia as empresas associadas enquanto a isso, no qual a gente tem que... É um processo bem criterioso, se colhe uma parte ali da matéria-prima daquela empresa, vai para teste, preenchendo os requisitos, volta, a empresa recebe aquele certificado que tem validade e isso já deixa aquela empresa no outro patamar de concorrência. Vai porque tem construtoras que só sentam com você, só compram aquele seu produto se você tiver aqueles selos de certificação, né, de qualidade, senão ele nem vai conversar com você. Então é algo que coloca o nosso associado em pé de igualdade de concorrência para poder estar ali competindo no mercado. A gente também hoje fala muito dessa questão de uma construção mais sustentável. Sim. Qual o trabalho que o Síndico Cerâmica vem fazendo aí para que o processo produtivo das indústrias de cerâmica seja cada vez mais sustentável? É uma preocupação nossa, né? Inclusive o Sérvulo, meu marido, que está à frente do sindicato, ele veio recente falando sobre um projeto da gente utilizar a biomassa. O que seria esse projeto? A gente sabe que toda construção deixa muito resíduo. Então, qual é a lógica? Sai fazendo logística que colete esses resíduos, pegar esse material, que é a biomassa, e trazê-los para as indústrias cerâmicas para utilizar como combustível mesmo. A gente fazendo uma transição. A gente ainda usa uma matéria-prima mais, digamos assim, mais rudimentar. E cada vez mais utilizando a biomassa e outras matérias como combustível, vai permitir que a gente fique cada vez mais limpo, ambientalmente mais regular e com isso consiga produzir de uma maneira mais sustentável. Isso poderia gerar quais impactos aí no meio ambiente e, de repente, reduzir o custo de produção, aumentar a produtividade? Como é que você analisa esses pontos? É uma pesquisa que está, digamos assim, no estágio bem incipiente, né? Mas eu acredito que a gente vai sim conseguir colocar isso no papel e ter em questão de número o que a gente vai conseguir reduzir de custo, o que isso vai otimizar dentro da indústria e de qualquer forma, por mais que eu não saiba agora lhe dizer um número exato,
eu sei que isso vai impactar positivamente ambientalmente. Então, é algo que o sindicato tem que perseguir. Interessante. Inclusive, no segmento da cerâmica, existem algumas empresas que já fazem esse trabalho muito forte de um sistema produtivo mais sustentável, Sim, né? sim. Por exemplo, a Cerbras, ela já faz o reaproveitamento de praticamente toda a água do processo produtivo, tem o selo ESG. Então, vocês também já têm boas referências dentro das indústrias de cerâmica, né? Sim, a Cerbras, que é uma das empresas associadas ao Sindicerâmica, digamos assim, vanguarda aí nessa questão do ambientalmente produzido. Daniele, o papo tem fluído muito bem, a gente vai ter que ir para um rápido intervalo, mas antes de chamar os comerciais, quero aqui trazer um importante lembrete e um recado. A Expo Construir, como você sabe, é a maior feira da construção do Norte e Nordeste e vai acontecer de 11 a 14 de agosto. Você que é da indústria tem a oportunidade de acessar mais de 17 mil compradores e ter contato direto com os decisores da indústria, da engenharia, da construção civil, os profissionais influenciadores do setor. Então fica um convite para que você participe dessa grande feira do setor da construção, que traz uma grande geração de negócios, atualiza você quanto às tendências do segmento e, sem dúvida nenhuma, contribui para acelerar o setor da construção com pressão total. Inclusive, logo mais, no próximo bloco, a gente vai conversar um pouquinho ainda sobre essa questão da transformação do setor da cerâmica e falar também sobre Expo Construir. A gente aguarda você, a gente vai dar uma paradinha rápida e aguarda você no próximo bloco. Estamos de volta com o programa Construção em Foco na Band, comigo, Átila Lira. E hoje estamos entrevistando Daniele de Almeida, representando o Sindicerâmica, um sindicato super importante na representatividade da indústria de cerâmica do Ceará. A Daniele, no primeiro bloco, trouxe um pouquinho dos desafios, né? E dentre os desafios ela conversou sobre a questão da escala, de como aumentar a escala. E aí tem um processo interessante, Daniele, que é essa aproximação que vocês têm com o sistema FIEC. Sim, sim. Que, inclusive, vem ajudando a dar potência aí à indústria 4.0. Comenta um pouquinho com a gente sobre essa experiência da aproximação do Sindicerâmica com a FIEC. A FIEC é a nossa base, né? Sem a FIEC a gente não está na Expo Construir, sem a FIEC a gente não está na Feira da Indústria, sem a FIEC a gente não consegue trabalhar. Então, a FIEC dá todo esse arcabouço e a gente, enquanto sindicato, é muito grato à parceria com a FIEC, encabeçada pelo presidente Ricardo Cavalcante. Inclusive, no ano passado, final do ano passado, em novembro, o Cérblo foi convidado para um curso de Economia Azul, lá em Portugal. Nós fomos e aproveitamos essa viagem para também conhecer indústrias cerâmicas lá no interior de Portugal. Isso foi permitido por meio do IEL e do SIM, que é o Centro de Negócios Internacionais da FIEC, que promoveu esse encontro da gente com essa indústria lá no interior de Portugal e que fez a gente conhecer, digamos assim, novas formas de se fabricar. E isso foi bem interessante, bem enriquecedor para o conhecimento junto ao sindicato. Quando vocês foram para essa incursão aí em Portugal, foi um grupo de empresários, ou foi um grupo mais seleto? O Cérblo fez o curso junto a outros presidentes de outros sindicatos, né? Que isso... Ele ficou realmente maravilhado com o que ele viu lá, porque... a gente aproveita ainda, no curso foi abordado mais essa questão do oceano, né, do mar, e assim, eles aproveitam, por mais que tenha uma costa bem mais reduzida que a nossa, eles aproveitam de uma forma ainda bem melhor que a gente, né, algo que a gente tenha muito a aprender. E a visita especificamente à indústria cerâmica lá foi o Cérblo mesmo, encabeçado pelo sindicato, não um grupo. Isso é importante também, essa questão, a FIEC, Federação da Indústria, né? Ela está sendo esse motor e ela está bem atuante aí e, logicamente, fortalecendo um segmento que faz parte da indústria, que é a cerâmica. Exatamente, está realmente fomentando as melhorias que a gente vê, quando a gente leva para eles, mostra a oportunidade, a gente realmente recebe esse apoio. Perfeito. A gente falou um pouquinho antes do encerramento do primeiro bloco, da Expo Construir. E aí o Sindicerâmica vai para mais uma participação na Expo Construir. Como é que está a expectativa para a edição 2026? A Expo Construir
A gente participou no passado, né? Em 2025, e foi uma experiência incrível. O nosso stand foi super movimentado, foi muito construtor, foi muita construtora, e a gente teve uma repercussão muito boa. Tanto que a gente depois conversou com os associados que participaram do stand, e essa pós-reunião a gente ficou muito grato, porque todo mundo chegou e disse, não foi só essa questão de expor e de mostrar o produto, realmente teve muita venda feita por esse movimento. Então, assim, não foi algo só para dizer que o sindicato está lá. Não, o sindicato realmente promoveu muitos negócios para as empresas associadas que estiveram presentes. E esse ano de 2026, a gente está esperando ainda mais, porque a gente já está aí com a experiência para montar um stand ainda maior e mostrar nossos produtos de variadas formas, né? O tijolo, o bloco estrutural, o bloco de vedação, e trazendo também toda essa beleza da arquitetura da argila vermelha que vem através dos cobogós, das telhas, do piso cerâmico. Você já trouxe o spoiler de que vai ter aí, né? E o que é que vai ter de diferente em relação à edição de 2025? Digamos assim, a nossa ideia para esse ano não é só montar um mostruário, é construir. Que é o que a gente faz, de melhor. Construir realmente um espaço na qual você veja o nosso produto na utilização dele. O nosso bloco ali na parede, a telha ali no teto, o cobogó permitindo aquela ventilação e aquela iluminação natural. Então, assim, vão ver na realidade como é que a gente está ali, porque às vezes nosso produto fica exposto, né? Em alguns segmentos ele fica exposto, como a telha, o cobogó, mas nos outros, digamos assim, nos outros lugares que ele fica mais escondido, como o bloco, o tijolo, a gente quer mostrar também como é que passa também essa questão hidráulica, como é a elétrica ali dentro dele, a gente quer mostrar na real, tanto para o segmento que está ali para comprar, como também para o estudante de engenharia, para o estudante de arquitetura, para eles verem e terem nosso produto ainda como carro-chefe ainda na construção civil cearense. O público que vocês conseguiram atingir bem na última edição e que vocês esperam atingir nessa nova edição? Uhum. Qual é o principal público que vocês querem atingir? Eu não sei se existe um principal público, mas a gente quer mostrar que a gente está no mercado e a gente quer permanecer. Tanto para quem já está comprando, que são as construtoras, é aquela pessoa física ali que está construindo, como também para os estudantes que ainda ficam naquela... O que é que ainda está sendo utilizado, o que é que vai ser utilizado, vislumbrando aí como é que ele vai trabalhar nos próximos anos, e a gente quer mostrar a nossa consolidação. Um setor tradicional, mas um setor que vem se inovando. Eu acho que você foi muito feliz porque, de fato, assim, você tem que ter esse relacionamento com o comprador para você gerar negócio, sim, mas tem que ter esse pensamento no futuro, que é para atingir estudantes e para que o setor sim, continue se perpetuando. Isso. E, de fato, é um dos grupos também que a Expo Construir incentiva, o grupo dos estudantes, para justamente a gente ter o setor da construção em constante renovação e transformação, isso, e evolução. Você falou também um pouquinho da questão da geração de negócios, né? Sim. Que isso também é algo fundamental. Agora fala para a gente um pouquinho desse público da arquitetura, que também é um público que a Expo Construir atende muito bem. Qual a importância desse público para a indústria da cerâmica? Os arquitetos são os nossos queridinhos, né? São quem olham para o nosso produto e veem não só funcional, mas veem a beleza. A gente vem tendo uma relação muito boa. Acho que faz 3 edições teve o painel icônico ali dos cobogós, ali na Praia de Iracema, na edição da Casa Cor. E o cobogó vem sendo cada vez mais bem visto e requisitado nas construções. A questão das telhas também, não só pela questão termoacústica, que o nosso produto já promove por ele mesmo, mas pela beleza, a disposição. E como a gente até tinha falado no começo da entrevista, sobre a casa com cara de casa. O brasileiro, a gente vê hoje, teve algumas mudanças, algumas construções, digamos assim, mais em forma de bloco, de caixa. Só que a nossa construção ela é muito mais rica, ela é muito mais bonita. E esse produto é o nosso, é o da cerâmica vermelha. É a telha bem colocada, naquele formato em V, são os cobogós permitindo a ventilação natural, a iluminação natural, é o nosso piso de cerâmica, aquele piso mais frio, que a gente pode chegar
e ter uma casa com muito mais conforto. Eu queria pegar a tua visão sobre o futuro da cerâmica. Sim. Como é que você vê o setor daqui a alguns anos? A gente até brinca, né? Eu brinco com o cérebro que existe muito essa conversa. Será que vai sustentar o filho? Será que a cerâmica ainda vai sustentar o neto? Essa questão intergeracional de sucessão dentro das cerâmicas e do futuro. Eu vejo que a gente permanece e está permanecendo com muito louvor ainda na construção civil. É um setor muito forte, um setor muito tradicional. Essa aproximação com a arquitetura faz também que o nosso produto permaneça. Inclusive, na Expo Construir, a gente vai ter um evento de arquitetura concomitantemente à Expo Construir, então a gente vai conversar ali diretamente. A gente quer mostrar a ele que a gente está presente, a gente quer cada vez mais estar se adaptando às mudanças que eles promovem. Então, o setor das cerâmicas, o setor da cerâmica, enquanto ao futuro, eu vejo como algo que vai permanecer, sem dúvida vai permanecer. A gente tem tradição e a gente está se inovando, a gente está acompanhando, a gente está querendo mudar o nosso processo produtivo para melhor, com otimização de recursos, com a inserção da biomassa no processo produtivo, com a aquisição de maquinários mais eficientes, obtendo os programas de qualidade para os produtos. Então, a gente está trabalhando de uma forma muito séria e a gente está ainda, graças a Deus, tendo um retorno muito positivo no mercado da construção civil cearense. Daniele, parabéns aí pela explanação que você trouxe para a gente, pelo papel do Sindicerâmica, né, que tem feito tão bem aí, estimulando essa renovação e a inovação do segmento, que a gente sabe que é extremamente relevante para o setor da construção. Então, te agradecer imensamente pela participação no programa, te parabenizar. Queria te passar também a mensagem final aqui para você passar para quem nos assiste e, logicamente, para o setor que se representa. Eu venho com muita gratidão pela entrevista hoje, representando o Sindicerâmica, representando o Sindicato das Indústrias Cerâmicas do Estado do Ceará. A gente está fazendo um trabalho muito bonito, um trabalho que está conversando muito, conversa com a academia, a gente conversa com o setor privado, a gente tem uma conversa muito boa com os órgãos institucionais por meio da FIEC, o SESI, o IEL, o SIM, e está sendo uma parceria de muito êxito. E quero, por que não, convidar os engenheiros civis, os arquitetos, para a edição da Expo Construir 2026, que vai dos dias 11 a 14 de agosto, desse ano. A gente vai receber com vocês com muita alegria, com muita satisfação e mostrar para vocês de uma maneira muito, digamos assim, muito técnica, mas também muito descontraída os nossos produtos para gerar ainda essa sensação de que é um produto que permanece. A indústria cerâmica, ela permanece, o bloco permanece, o tijolo permanece, o cobogó, a telha, e a gente é muito feliz por isso tudo. É isso aí, obrigado, Daniela. Realmente a indústria cerâmica ela permanece, se fortalece com esses movimentos que vocês estão fazendo e, logicamente, participando de feiras aí para mostrar a pujança do segmento. Sim. Bem, amigos, a gente vai chegando ao final do programa. Como você sabe, nosso programa é um oferecimento da Expo Construir, a maior feira da construção do Norte e Nordeste, que é uma grande oportunidade para você empresário, para você industrial, para você profissional do segmento, estar antenado com o que acontece, com as tendências e, principalmente, para fortalecer o relacionamento, gerar negócios e fazer com que a tua empresa se fortaleça a cada dia. Então não deixe de garantir a tua inscrição. A inscrição é gratuita, tá certo? E é uma oportunidade de realmente fomentar o setor da construção e fortalecer o nosso segmento no mercado. Então, agradeço demais a sua participação, você que está sempre com a gente aos domingos e vamos para a próxima aí, vamos continuar acelerando o nosso segmento com pressão total e, logicamente, contando sempre com a participação importante do Sindicerâmica no setor da construção. Até o próximo domingo. Tamo junto!